Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Vocês já pararam pra pensar no seguinte detalhe, cara? A gente pode estar falando de um Atlético no meio de tabela de Série B, na maior crise institucional dos últimos tempos, mas a gente pode estar falando também de um Atlético que tá numa condição de estar entre os 8 melhores times da Copa do Brasil. Óbvio que a classificação contra o São Paulo é muito difícil. Óbvio que a classificação contra o São Paulo é muito improvável. Não tô aqui também para vender uma realidade que não é condizente com o que a gente vai encarar nesse confronto. São Paulo vem muito bem, 5 jogos, vencendo consecutivamente. Desde que o Crespo chegou, o time é outro, mas é um fato, assim. O Atlético pode surpreender o São Paulo, a vantagem é só de um gol. E amanhã a gente está entre os 8 melhores times da Copa do Brasil. Financeiramente, para o Atlético seria uma maravilha, ainda mais com a janela aberta. Quem sabe uma esperança de um possível investimento em breve. E um Atlético que eu acho que a gente pode ter um olhar ousado para o jogo. O Atlético ele entra como franco-tirador. O Atlético ele entra eliminado. O que ele conseguir além disso é super mérito. O que ele conseguir mais do que isso, pra mim é super mérito. Então vamos dar uma olhada aqui no time que deve entrar em campo com Santos, Beleza, Abraão e Léo, Filipinho, Riquelme, Cauã Moraes, Léo Derek, Zapelli e Mendonça. Quais são os caminhos da vitória, tá? O primeiro delas é não permitir que o Abraão faça cagada contra o André Silva. O André Silva não é um centroavante de área. O André Silva é um centroavante de mais mobilidade. Então eu não sei nem se você tem essa necessidade toda de você ter o Abraão. Você pode tirar o Abraão, ter o Beleze e, por exemplo, trazer o Benavides. Já que você precisa de gol, você precisa atacar, bota um lateral ali. Acho que seria interessante você ter uma zaga mais móvel, mas também não acredito que vai acontecer muito. Mas fica o alerta em relação ao André, que é um atacante muito móvel, um atacante de muita capacidade de desmarques. Então, eu tenho muita preocupação nesse sentido. Mas vamos tentar focar no Atlético atacando. Eu acho que a gente pode conseguir boas coisas com esse movimento aqui. Ah, Thiago, mas você falou que o Mendonça lateraliza muito e não constrói aqui. Em momentos pontuais, acho que faz total sentido. Você conseguir botar o Mendonça, principalmente aqui no zagueiro pela esquerda, Cauã no mano a mano com o Wendel, acho que pode gerar boas situações. Porque a partir do momento que você tem o Mendonça, você de alguma maneira você entende que você não vai jogar tanto por dentro, que o Mendonça vai ser um baita cara criativo. Então você tenta sobrecarregar algumas zonas do São Paulo que eles têm menos jogadores. E aqui pelo lado eles têm menos jogadores do que pelo centro. Então acho que esse movimento do Mendonça junto com o Cauã pode ser interessante. A gente tem alas de muita agressividade, né? Cauã e Léo Derek, assim, podem ser peças fundamentais para entregar essa profundidade, porque tem essa característica. Então, o São Paulo também joga com alas, um jogador só no corredor externo. Então, acho que a partir do momento que a gente tem esse confronto direto, óbvio que os alas do São Paulo, não sei se vai ser Cedric e Wendel, por exemplo, são muito mais experientes, mas nossos alas são muito mais leves. Nossos alas são muito mais agudos, são muito mais difíceis de marcar, são muito mais chatos de você congestionar esses jogadores. Então, assim, o Léo Derek e Cauã Moraes acho que podem gerar algum perigo nas costas dos alas do São Paulo. Por dentro, eu acho que a regra principal do time do Atlético é ter a bola. Eu vejo esse jogo contra o São Paulo, um jogo que o Atlético, estrategicamente, ele tem que surpreender. Porque se o Atlético ficar fechadinho, vamos pensar no cenário aqui. O Atlético fechadinho, bloco baixo. Time aqui, porra, todo defensivinho. Todo defensivinho. Aí você tem o Zapelli voltando aqui. Aí Mendonça e Viveiros no contra-ataque. Cara, eu acho que se a gente for pra esse lado, de baixar a linha, de esperar o São Paulo, de optar em jogar no contra-ataque, não que a gente não possa levar perigo, porque Zapelli, Viveiros e Mendonça é quase que o trio perfeito para você jogar no contra-ataque. Um cara que tem um passe muito acima da média e dois jogadores com muita capacidade de corrida, dois jogadores com muita capacidade de ataque ao espaço.
Então, assim, pra mim, acaba fazendo bastante sentido. Mas eu acho que o São Paulo vai encontrar espaço na nossa defesa. Eu acho que a melhor maneira de se defender é tendo a bola. Eu entraria com o Dudu. Eu entraria com o Dudu. Acho que o Dudu faz a gente valorizar mais a posse de bola até do que o Mendonça, assim. Cada vez menos eu vejo o Mendonça como esse titular absoluto, tá? Cada vez menos. Só o Odaí ele pode enlouquecer também, né, gente? O Odaí ele pode optar por uma escalação, vamos pra cima dos caras e foda-se. Sei lá, quem sabe tentar o Filipinho aqui, de um volante mais fixo, e tentar o Dudu. O que a gente viu no segundo tempo contra o Paysandu. Porque a gente entra perdendo, né? No final das contas, a gente já entra perdendo. No final das contas, a gente já entra em desvantagem. Então a gente tem que buscar gol. Se ele abre mão do Riquelme pra tentar Dudu e Zapelli já, com Mendonça e Viveiros, eu acho interessante. Assim, pra mim, esse jogo, estrategicamente, ele tem um segredo, tá? Quanto mais o Odair for usado nesse jogo, mais eu acho que ele vai ser recompensado. Pode parecer bobeira, mas eu acho que é por aí. Quanto mais o Odair tiver coragem nesse jogo, mais ele pode sair da casinha. Ser agressivo mesmo. Surpreendeu o São Paulo. Empurrar o São Paulo pra trás. Eu acho que com os jogadores que estão aí, é possível. Mas a gente precisa fazer um jogo que a gente não tá tão acostumado de, cara, protagonista. Ter a bola. Se impor tecnicamente. Porque tecnicamente o São Paulo ele é melhor que o Atlético. Mas se você tiver uma postura que surpreenda o São Paulo, você pode conseguir algumas vantagens e você também não é um time tão ruim, né? Mas assim, são alguns caminhos que eu vejo pra esse jogo. São alguns caminhos que eu vejo pra esse jogo. Tanto pelos lados, com o Léo Derek e com o Cauã, quanto nessa ousadia excessiva. Porque assim, a Copa do Brasil ela vale muito pouco. Pro Atlético, ao mesmo tempo, ela vale muito, né? A Copa do Brasil, ela vale, basicamente, uma grana que o Atlético só ganharia sendo campeão da Série B. E a Copa do Brasil vale um pouquinho de autoestima pro torcedor do Atlético e pro clube Atlético Paranaense, pros jogadores do Atlético que podem ter assim, podem dar uma resposta no Campeonato Brasileiro através dessa resposta. E ao mesmo tempo, que também precisa ser levado em consideração, a prioridade é a Série B, então não sei se dá pra apostar todas as fichas na Copa do Brasil, não sei se dá pra se matar tanto pela Copa do Brasil. Eu gostaria da classificação, acho que um mínimo respiro de alegria poderia ser muito positivo pro Atlético. Mas, assim, vamos ver. Gostaria de ter o Esquivel pra caramba. Hoje é muito difícil falar de escalação ideal pro Atlético, né? Assim, poucas coisas eu considero ideais hoje no Atlético. Talvez a pele do Dudu seja o que eu mais queira ver. Cauã é sempre uma expectativa positiva. O resto é correr, competir pra caramba. É isso que a gente espera desses caras. Valeu? Tamo junto. Forte abraço, heróis.